Ser corno ou não ser? Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos lá então, vamos pro vídeo de hoje. Para quem não entendeu ou não conseguiu ler, o que tá escrito ali no vídeo de exemplo é o seguinte: minha esposa, 2 pontos. Não sei porquê, não tenho resultado na academia. E aí, o rapaz ali ele vai mostrando no vídeo, né? A esposa, no caso, a todo momento conversando com outro rapaz ali e tal. Ou seja, ela ao invés de treinar, tá ali conversando, né? Então, por consequência, é provável que isso explique a falta de resultados, certo? Pelo menos dos resultados do treino, né? Em todo caso, né? Esse vídeo ele mostra uma dinâmica que, para quem frequenta academia, para quem já frequentou algum dia, enfim, né? Se vocês repararem com bastante atenção, e principalmente depois da rede, isso fica assim difícil de vocês não repararem, né? Fica uma coisa mais clara do que nunca. Eu mesmo que voltei a frequentar a academia, né? Passei a prestar ainda mais atenção nessas interações, né? O que você vê, né, principalmente, são uma série de caras, né? Assim, basicamente é feito urubus mesmo, né? E que a cada instante eles estão ali, né? No mínimo de atenção possível que ele possa oferecer, ele vai oferecer. Então, se ela precisar de uma ajuda, né? Ou simplesmente se ela não pedir nada, ela tá ali, né? E o cara vai lá, conversa, aquela coisa toda que, né? A gente sabe bem como é que é. O próprio personal ali, muitas vezes, o cara que pelo menos não é profissional, né? O cara que não valoriza muito, mas mesmo o profissional, às vezes, ele pode, digamos que fraquejar um pouquinho, né? Moça bonita, dando um sorriso e tal, ele acaba dando uma atenção um pouquinho a mais. Mas enfim, o cara que é 100% antiprofissional, esse daí pode esquecer. Esse daí ele só vai dar atenção para as mulheres, de preferência as mais gatinhas ali disponíveis, certo? Então, o que essa dinâmica ela pode apresentar? Ela pode apresentar um lado interessante a elas, porque elas adoram a atenção masculina, mas por outro também, né, um certo incômodo, né? Então nem todas também o tempo todo vão gostar disso, até porque o próprio vídeo de exemplo mostra que isso pode atrapalhar ali o desempenho. Então algumas acabam até adotando uma cara mais fechada, né? Põe ali o fone de ouvido, tentam evitar ao máximo, né? Ainda que para elas seja muito difícil. Então para tudo na vida sem exceção, tem um lado bom e um lado ruim, certo? No caso delas, o fato delas terem esse número elevado de opções no mercado que a gente fala tanto, também gera algumas situações mais chatinhas, como essas, por exemplo, né? Em que, em alguns casos, elas têm que, né, se elas são pessoas simpáticas, educadas, elas acabam tendo que ficar dando ali atenção para um cara que ela nem quer nada, né? Então, essas coisas também, dá para dizer que é um ponto negativo aí do feminino, ok? Porém, o que eu quero falar com vocês aqui é principalmente o fato de que no vídeo a explicação indica não apenas isso, não apenas uma dinâmica de uma mulher ali que recebe atenção, né, masculina na academia, porque isso vocês já meio que sabem, né? Mas nesse caso não é uma mulher solteira, porque se assim fosse, menos mal, não teria lá grandes problemas, né? A não ser essa questão de você alugar um personal trainer e deixar, né, outros desamparados da sua ajuda, né? Tirando isso, de todo o resto, assim, não interfere em nada, né, na vida lá dos outros que estão na academia, certo? Porém, no caso em específico aí, o que temos é uma dificuldade que, querendo ou não, ainda que eu consiga dizer que eu não vou virar para vocês e falar assim, vocês são casados e tal, então não deixe sua esposa, ou não deixe, sabe? Não nesse tom assim, né? Aquela coisa do tipo, ela não pode frequentar uma academia ou algo assim, né? Porque realmente seria uma coisa complicada. É difícil para alguém, né, estabelecer uma regra tão específica pelo simples fato de que existem os urubus de academia ali, né, no caso, né? Mas a verdade é que quando você entra no relacionamento, você tá meio que fadado a isso, fadado a ter que lidar com essas situações que a sua esposa, uma hora ou outra, ela vai receber esse tipo de atenção mesmo, né? Então, seja na academia, na faculdade, sei lá, no trabalho, né? É uma coisa que é difícil mesmo de não acontecer, tá ok?
Então, a academia hoje, ela acaba sendo um dos ambientes mais propícios para que isso ocorra. Ainda que eu posso dizer que boa parte, né, da cultura atual tem deixado os caras menos gados, menos urubus aí, como eu disse, né? Então, ainda que eles existam, ainda que eles façam parte dessa cultura, diminuiu bastante. Eu não vou negar isso não, tá? Antigamente eu notava um pouco mais, tá? Pelo menos na academia que eu tô hoje, eu reparo isso com uma frequência um pouquinho menor. Ainda que exista, são dinâmicas um pouco mais espaçadas, vamos dizer. Não vejo nada tão explícito quanto antigamente, ok? Então, acho que isso tem uma relação, sim, com muitos caras que estão meio que acordando para algumas coisas, tá? Não estou dizendo que eles necessariamente estão despertos de fato, mas para alguns pontos eles estão meio que acordando, tá? Isso eu consigo notar, sim. Eu não sei se é um receio, também pode ser, né? Que culturalmente hoje tem essa coisa, sim, né? Do que vocês já sabem o que é, tá? Então, o fato é que as academias, elas, ainda que tenha que essa frequência que eu disse, né, esteja um pouco menor, ela ainda é um ambiente muito propício, principalmente porque existem ali muitas pessoas bonitas, né? Não só tem a galera que está tentando, né, melhorar, né, fisicamente e tal, também existe lá no ambiente, porém tem os caras que estão mantendo e aprimorando. Esses caras, né, eles, sim, dá para dizer que é onde tem mais shed por metro quadrado, vai, no Brasil. De certa maneira dá para dizer isso, né? Então é um ambiente muito propício para que elas possam ser mais tentadas a essas oportunidades. E como a gente bem sabe, né, o shed ele abraça quase que qualquer coisa, entre aspas, até porque ele é homem, né? E o homem ele gosta mesmo da oportunidade. Então, muito dessa situação acaba gerando, sim, tá? Volto a dizer, não tô virando, não, se você tá num relacionamento, a sua parceira não pode ir pra academia. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas não dá para negar também que é hoje um ambiente extremamente propício para situações ocorrerem, tá bom? Então, assim, cabe a cada um. Você pode, de repente, não ter uma namorada. É uma opção, de repente, que pode ser mais propícia para você, certo? Se você prefere evitar isso, é a melhor solução. Não vou negar, tá? Agora, se você tem, esteja ciente, tá? Não quero que você fique, né, bitolado com isso, nem nada assim, mas é fato de que muito provavelmente vai ter, sim, um ou outro. Talvez não necessariamente um cara que a agrade, um cara, o shed, por exemplo, como eu falei, né? Pode ser um cara realmente que é aquele urubu que não sabe direito a sua situação, né? Esse tipo o tio da Suquita, para os mais antigos aí que lembram da propaganda, né? Então tem muito desses perfis também, tá? Então não quer dizer que é uma regra que isso vá acontecer e tal, do ponto de vista dela vai realmente achar interessante o cara que tá lá dando atenção para ela na academia, beleza? Enfim, queria comentar com vocês sobre isso, queria que vocês deixassem as suas opiniões também nos comentários, beleza? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.